Na minha caminhada, eu aprendi um negócio muito importante, que é vale mais aprender com erros dos outros e não cometer os mesmos, porque isso custa menos tempo e menos dinheiro. E hoje eu vou dividir com você os meus erros, vou te falar os meus 3 principais erros como empreendedor para te ajudar a não fazer o mesmo. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante que vai impactar direto os seus negócios, que são erros. Erros que a gente comete quando empreende. E para começar a falar disso, eu vou contar uma historinha para vocês. Um dos meus grandes aprendizados na época que eu trabalhei na Ambev, eu trabalhei quase 10 anos lá, foi minha grande escola, meu primeiro emprego ali. Um grande aprendizado foi com um diretor, que a gente tinha as apresentações de resultado mensal, e era aquele momento que todo mundo queria se vender, né? Falar só do que fez de bacana, dos bons números, etc. Ele também pedia pra gente que na apresentação, além dos indicadores que a gente tinha que apresentar, a gente apresentasse um erro ou um grande erro do mês, né? O que aconteceu naquele mês que eu fiz de errado, que deu ruim. E era muito interessante, isso assustava todo mundo assim no começo. Ele falava uma coisa muito interessante, aprende aí. É melhor você aprender com o seu erro e também compartilhar ele, no caso lá com a equipe toda, porque ia ficar mais barato. Um erro que alguém cometesse e dividisse com todo mundo seria um grande aprendizado para que outras áreas de marketing não fizessem o mesmo. Olha que bacana! Então, aprendi. E agora vou exercitar aqui com você. Eu vou dividir com você a minha história como empreendedor e te falar o que eu considero os meus 3 principais erros nessa jornada. Uma das minhas experiências como empreendedor foi ser sócio de uma agência de publicidade ou uma agência de comunicação. Mas já era uma agência diferenciada, voltada para estratégia de vendas, com especialidade em mercado imobiliário. Fui responsável aqui pela filial de Belo Horizonte, a gente teve uma grande conta nacional da Direcional Engenharia, que a gente atendeu por mais de 5 anos no Brasil inteiro, do norte do país ao sudeste. E isso me fez aprender muito, porque a gente começou muito pequeno, numa salinha, e a gente chegou até ter a estrutura toda no andar de quase 200 metros quadrados. A gente saiu de 3 pessoas no começo para quase 35 pessoas no auge da equipe. Então, isso me deu muito aprendizado. E esse aprendizado é o que eu quero dividir com vocês, porque, na verdade, o que acabou acontecendo é que nesse período aí, a unidade de Belo Horizonte foi super bem, teve resultados positivos, mas em momentos lá passados, né, num desses momentos de crise, a matriz lá, que era no Rio, passou a ter problemas e isso acabou nos afetando. E o negócio acabou, né? Eu resolvi sair antes da finalização para cuidar do meu projeto pessoal, que é hoje estar aqui com você, te ajudando. Resolvi trazer toda essa experiência para ajudar empreendedores a fazerem melhor. E para fazer melhor, você tem que entender esses erros. Então vamos lá, vamos para o meu primeiro erro. O primeiro erro que a gente teve nesse processo, que eu aprendi muito, foi aquela velha questão que a gente fala, e eu trabalho muito isso na mentoria, de você não ficar preso a um cliente só, por melhor ou maior que ele seja. Quando você tem um grande cliente que acaba monopolizando toda a sua estrutura, todo o seu tempo ali, você tem muita dificuldade de prosperar com esse negócio a longo prazo, porque toda a sua estrutura fica ali atendendo aquele grande cliente, embora você seja ali remunerado por isso, mas você tem dificuldade até de prospectar, porque o mercado acaba te vendo como um prestador de serviço para aquele único cliente. Eu vivi muito isso, né? Eu tentava prospectar outros clientes até de mercado imobiliário, mas quando eu chegava em outras consultoras menores, elas ficavam com aquela questão, não, mas você já atende um cliente muito grande, a gente não vai ter prioridade dentro da sua estrutura, né? Será que você vai conseguir me atender com a mesma qualidade que você atende ele? Então, isso foi um grande aprendizado, que é algo que eu trabalho muito hoje com os meus clientes de mentoria. Você não deve se prender a um único grande cliente. Isso é um grande risco para que você feche o seu negócio. Você tem que ter uma visão maior. Tanto que no meu trabalho eu questiono muito essa coisa da persona, né? Eu acho que quando a gente fala de persona é algo importante aí para a coisa da geração de conteúdo, para você saber melhor com quem falar. Mas quando você vai para a prospecção, para o plano de prospecção que a gente desenha na mentoria, por exemplo, você não é persona. A gente tem ali alguns nichos que a gente procura porque são nichos que a gente acredita que vão valorizar
o seu produto ou seu serviço. Eu sempre falo que eu procuro nas mentorias a gente ter de 3 a 5 nichos-alvo para que você possa ter esse equilíbrio. Quer dizer, num determinado momento você prospectou aqui e não deu certo, mas você tem outros para prospectar que podem dar certo, e aí você tem resultado. Então, meu primeiro grande aprendizado é esse. Não aposte suas fichas num único cliente, por melhor que ele seja, por mais rentável que ele seja. Se você quer ter um negócio próspero, você tem que ter uma carteira de clientes. Eles podem ser de diferentes portes, você pode ter produtos para pessoas de pequeno porte, pode ter produtos para grandes empresas, serviços, mas você tem que ter uma diversidade. E essa diversidade está relacionada a essa questão de ter outros clientes, e para isso você tem que ter outros produtos. É algo que a gente também trabalha bastante na mentoria. Segundo grande aprendizado, não adianta só estar lidando com as informações, gente, vendo as tendências, vendo o que está acontecendo no mundo. Você tem que ver isso e tomar atitude e estar junto. Me explica isso melhor, Luciano. Vamos lá. O erro lá foi a gente não ter comprado de cara a questão do online. A gente vinha de um tempo daquela divisão da agência offline, que eram os meios que não estavam no digital. A gente acompanhou todo o começo do online. E tudo isso era muito separado. Depois foi juntando, né? E aí a gente tinha uns termos engraçados, que era on live, on life, né? Que era o on com o off. Mas a agência, que eu era sócio, a gente ficava com a parte de estratégia. Então a gente criava toda a parte de estratégia, de marketing aí, muito aliado com a questão de vendas, né? Porque a gente era remunerado pelas vendas, então a gente estava colado ali com a questão comercial. E depois o pessoal do online, lá no começo da história, eles desdobravam depois tudo que a gente criava como estratégia. Só que eu acho que um grande erro foi não ter entendido a proporção que esse online iria tomar, o tamanho que isso ia ficar e ter investido nesse lugar. E aí a grande questão que eu também discuto com a turma aí, tinha sócios e tudo, e a visão dos sócios era que, já que existia uma outra agência que fazia online, que a gente não deveria ir por esse caminho, a gente deveria ficar ali no offline. Só que as coisas foram se encontrando e o online explodiu. E no final das contas, a gente foi atropelado por esse processo. O online se sobrepôs ao offline. Quem é do mercado imobiliário acompanhou por dentro do mercado, e quem não é como cliente. Vamos fazer um exercício de túnel do tempo aqui. Se vocês lembrarem, quando vocês iam falar sobre um produto imobiliário, você recebia muito papel. Era panfleto no sinal, era um book, era um folhetão, era um monte de papel ali. Tudo isso passou a ser digital. Hoje, se você quer saber sobre um produto imobiliário, sobre um apartamento, você vai receber no seu WhatsApp um vídeo falando lá do produto, né? Então eu acompanhei toda essa transformação e hoje ajudo muito aí meus mentorados nesse lugar de entender bem o marketing digital, porque tive essa lição e fui aprender bastante. Fiz até pós em marketing digital também. Então, essa foi uma outra grande lição. Entenda as tendências que estão acontecendo ali no seu negócio para que você possa saber exatamente o momento de só acompanhar e, às vezes, o momento de entrar nessas mudanças. Vamos lá, terceira lição que eu aprendi aí é sobre pessoas. Eu saí muito com essa visão. Um negócio tem que ter um olhar de investimento mais longo prazo e de desenvolvimento também das pessoas, de quem está da porta para dentro. Esse negócio, né, na época que eu fui sócio, ele vinha de uma época onde a gente não tinha ainda essa visão de marketing 5.0 mais humanizado, de capitalismo consciente, que são temas aí que eu estudo bastante hoje. Então era algo muito voltado para o dinheiro, para o lucro, e pouco voltado para esse lugar, para esse olhar de desenvolvimento das pessoas, de tentar olhar essa equipe de uma forma mais longo prazo. Aqui a gente até fez umas tentativas mesmo, né? Pedimos ajuda, tínhamos consultoria de RH e tal, mas foi algo que no geral não se acreditava e acabou se perdendo, os esforços que a gente teve acabaram se perdendo um pouco. Tem uma grande felicidade aí, um orgulho pessoal na construção, né? Que não é só meu, é de todo mundo que estava ali, que selecionava as pessoas, mas que a gente conseguiu selecionar muita gente boa. Hoje eu vejo uma turma que trabalhou na agência, né? Assim, é muito legal, por exemplo, eu acompanho muito hoje as pessoas que foram nossos estagiários. E aí, historinha agora, gente. Esses estagiários hoje, eles são amigos até hoje, se reúnem constantemente e a galera tá super bem no mercado, pessoas trabalhando
trabalhando na própria Direcional, pessoas trabalhando na Hotmart, pessoas trabalhando no grupo Benoli de Educação, assim, grandes clientes. Então, isso foi uma coisa muito legal. A gente conseguiu juntar um time muito bom, que é algo que eu também procuro trazer muito para as mentorias. Mas eu acho que esse time poderia ter sido olhado de uma outra forma em termos de desenvolvimento pessoal. A gente tinha todo um tratamento já muito humano. Lá vem historinha, que isso faz muita diferença. A gente teve uma pessoa que a gente contratou, que logo que ela entrou, ela ficou grávida. E quando ela veio falar isso pra gente, ela ficou com muito medo de ser demitida. E a gente falou, uai, mas isso acontece com todo mundo, né? Que quer ter filhos, tá tudo certo. E ela ficou lá com a gente, grávida, teve o nenê, tirou a licença maternidade, voltou, trabalhou com a gente até o final lá do processo da agência e hoje continua trabalhando com a turma que estava lá. Então, a gente conseguia ter esse olhar, mas dava para ter um olhar de desenvolvimento. Essa é uma grande lição, para que vocês também não confundam esse olhar mais humanizado com o olhar de desenvolvimento profissional. São coisas diferentes. É isso, gente. São 3 grandes lições aí que eu aprendi. Vou repassar aqui para vocês. Nunca dependa de um só cliente. Acompanhe as tendências e embarque no que você acha que vai ser definitivo para o seu mercado. E veja a sua equipe de forma longo prazo, para desenvolvimento pessoal. Tudo isso foram lições que eu aprendi que hoje eu utilizo na minha mentoria. Então, você que quer essa ajuda aí, clica no link que vai estar na descrição do vídeo e você pode fazer parte desse meu processo para que você tenha mais tempo, mais dinheiro e até mais saúde, porque isso vai ser fundamental para o sucesso do seu negócio. E aí, antes de terminar, não esquece, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha esse conteúdo.